Imagine a vida de um homem que, aos 75 anos, carrega consigo uma história de amor, perda e busca por um significado maior. O Sur, um velho solitário, caminhava pela vida apoiado em sua muleta, sempre acompanhado de sua fiel cadela, Pepita. Mas o que parecia ser uma simples jornada por campos e lembranças guardava algo muito mais profundo, um tesouro perdido e um propósito oculto. Você já se perguntou o que realmente buscamos ao longo da vida? É a riqueza material ou a busca por algo que nos traga paz e realização? Nesta história, o que parecia ser um simples desejo de encontrar uma pepita de ouro se transforma em uma jornada de autoconhecimento e generosidade. Quando você assistir até o final, entenderá que algumas riquezas não se medem pelo ouro, mas pela generosidade do coração. Fique com a gente, porque a verdadeira joia dessa história não está no brilho do ouro, mas no gesto de compaixão e na conexão entre almas. Em uma fazenda afastada dos grandes centros, vivia um homem de 75 anos chamado Usur. Ele passava seus dias vagando pelos campos apoiado em sua velha muleta, sempre acompanhado de sua fiel cadela, Pepita. O nome da cadela não era por acaso. O Sur sonhou a vida inteira em encontrar uma pepita de ouro, um tesouro que simbolizava não apenas riqueza, mas um último grande propósito em sua jornada solitária. Desde que sua amada esposa, Amélia, partira, ele já não via sentido em muitas coisas. Amélia fora seu grande amor, sua companheira inseparável. No leito de morte, seu último pedido foi que o Sur nunca perdesse a alegria de viver e que continuasse a olhar para a natureza com respeito e amor. Era isso que ele fazia todos os dias, caminhando lentamente pela fazenda, sentindo o cheiro das árvores, ouvindo o canto dos pássaros, buscando uma joia rara que pudesse dar um novo significado à sua existência. Diziam que seu tataravô, um homem muito rico, costumava jogar pepitas de ouro pelo caminho para não se perder. Talvez, no fundo, o Sur desejasse encontrar um desses vestígios do passado. Certo dia, sentindo-se inquieto, decidiu ir até a cidade. Simples e humilde, vestiu suas roupas remendadas, calçou suas velhas botas rasgadas e colocou seu surrado chapéu de palha na cabeça. Pepita, como sempre, foi junto. Ao entrar em uma loja de roupas, sentiu os olhares frios e desconfiados recaírem sobre ele. Ninguém quis atendê-lo. Uma jovem funcionária, tentando se livrar da presença do velho, disse que ali não havia nada do seu tamanho e que seria melhor procurar outra loja. Com o coração apertado, mas sem perder a compostura, o Sur saiu e seguiu adiante. Em outra loja, encontrou um lindo terno azul. Tocou o tecido com carinho e disse à atendente: "Você pode reservar esse terno para mim? Espere alguns dias e eu voltarei para buscá-lo." A moça, com mais respeito que a anterior, respondeu: "Claro, senhor, mas não poderei guardá-lo por muito tempo." "Sem problemas, minha filha, em breve retornarei." Os dias passaram e o Sur voltou à cidade, dessa vez não para comprar o terno, mas para presentear sua fiel companheira. Em uma loja de joias para animais, adquiriu uma coleira especial para Pepita. O acessório era requintado e possuía um pequeno compartimento para guardar a identificação da cadela. O Sur ficou encantado com a compra e, ao sair da loja, acariciou sua amiga. "Agora você tem uma joia só sua, Pepita." Algumas semanas depois, em um de seus longos passeios pelo campo, sentiu o cansaço dominá-lo. Buscando repouso, sentou-se sob a sombra generosa de uma árvore antiga. O vento soprava suave, trazendo consigo memórias de tempos felizes. Ele começou a conversar com Pepita como sempre fazia, até que a cadela se agitou e começou a latir insistentemente. Intrigado, o Sur olhou ao redor e viu algo brilhando na terra. Seus olhos se arregalaram. Com esforço, levantou-se e se aproximou do pequeno brilho dourado. Quando percebeu o que era, seu coração disparou.
Com lágrimas nos olhos, segurou a pepita de ouro em suas mãos calejadas. Olhou para a pepita, que abanava o rabo, e murmurou, emocionado: "Você encontrou, minha menina. Você encontrou o ouro." Segurou a cadela com força, abraçando-a com gratidão. Voltaram para casa com um sentimento de realização e alegria. Ao chegar, o Sur pegou um pedaço de papel envelhecido e começou a escrever algo. Pepita o observava atentamente, como se compreendesse a importância daquele momento. Com delicadeza, ele enrolou o papel junto à pepita de ouro e os guardou no compartimento da coleira de sua fiel companheira. Ninguém sabia o que estava escrito ali, mas o Sur sorriu satisfeito, como se tivesse finalmente encontrado seu tesouro mais valioso. E talvez ele tivesse. O Sur se abaixou e murmurou algo no ouvido de Pepita. A cadela, como se compreendesse a gravidade daquelas palavras, soltou um gemido triste e se encolheu em seus braços. No dia seguinte, ele caminhou lentamente até a árvore onde havia encontrado o ouro. Ali ajoelhou-se e, com os olhos voltados para o céu, fez sua última oração. Senhor, ontem tive a alegria de encontrar mais uma joia rara, algo que procurei por muitos e muitos anos. Agora, acredito que cumpri meu propósito nesta vida e posso descansar em teus braços. O tempo passou, o sol se pôs e a noite chegou. O Sur permaneceu sentado ao pé da árvore, sua expressão serena, como se já estivesse em paz. Um fazendeiro que passava por ali avistou a cena e se aproximou. Ao tocá-lo, percebeu que o velho senhor não respirava mais. Com respeito e urgência, pegou o Sur nos braços e o levou ao hospital, mas já era tarde demais. Pepita, sentindo que algo havia mudado para sempre, correu pela cidade, guiada por um instinto inabalável. Encontrou a loja onde aquela jovem moça havia atendido seu dono com carinho. Assim que a viu, a cadela sacudiu o pescoço e deixou cair no chão um pequeno embrulho. A jovem, surpresa, pegou o pacote e desdobrou o papel com mãos trêmulas. Seus olhos se encheram de lágrimas ao ler a mensagem. Linda moça, foste tão amável comigo naquele dia. Peço-te que vendas esta pepita de ouro, pagues o terno que escolhi e fiques com o restante do valor. Deus me disse, no dia em que te encontrei, que precisavas desse ouro mais do que eu. A moça mal conseguiu se manter de pé. Como aquele senhor tão humilde sabia de sua luta silenciosa, de sua dificuldade financeira. Com o coração tomado pela emoção, seguiu as instruções do bilhete. Comprou o terno azul e levou-o à funerária. O Sur recebeu um enterro digno, envolto na peça que tanto desejara. A jovem, agora com Pepita ao seu lado, passou a cuidar da cadelinha como um lembrete eterno do homem que transformou sua vida. A pacata cidade não falava de outra coisa. Como poderia um desconhecido ser tão generoso a ponto de deixar uma herança para alguém que mal conhecia? Enquanto isso, a funcionária da primeira loja, aquela que desprezara o Sur, ficou imóvel, sentindo um aperto no peito. Não porque o tratara mal, mas porque sabia que se tivesse olhado para ele com mais humanidade, poderia ter sido ela a segurar aquela pepita de ouro. Mas algumas riquezas não são medidas pelo ouro em si, e sim pela compaixão que carregamos no coração. A história de O Sur nos ensina que as verdadeiras riquezas não estão nas posses materiais, mas sim na maneira como escolhemos tratar o próximo. Durante toda a sua vida, o Sur buscou uma pepita de ouro, mas no final descobriu que o verdadeiro tesouro era o amor e a gentileza que encontramos nas pequenas ações do dia a dia. Muitas vezes estamos tão focados em alcançar algo grandioso que nos esquecemos de valorizar os momentos simples e as pessoas que cruzam nosso caminho. Quantas vezes passamos por alguém sem oferecer um sorriso, sem uma palavra de conforto ou um gesto de compaixão? Quantas oportunidades de fazer a diferença na vida de alguém deixamos escapar porque julgamos pelas aparências?
A moça que tratou Usur com bondade não sabia que estava mudando sua própria história ao oferecer respeito e consideração a um senhor humilde. Ela não agiu esperando algo em troca, mas foi recompensada de uma forma que jamais poderia imaginar. Por outro lado, a funcionária que o ignorou teve que lidar com o arrependimento, não porque queria a pepita de ouro, mas porque percebeu que havia perdido a chance de ser uma pessoa melhor. Muitas vezes, só damos valor às oportunidades quando já é tarde demais. A vida nos apresenta inúmeras chances de sermos bondosos, mas cabe a nós reconhecê-las e aproveitá-las, antes que escapem pelas nossas mãos. Outro ponto essencial dessa história é a maneira como Usur aceitou o ciclo da vida. Ele não se desesperou com a chegada da velhice, nem se revoltou com as dificuldades que enfrentou. Ao contrário, ele seguiu vivendo com serenidade, aproveitando cada dia como uma dádiva, mesmo depois da perda de sua amada Amélia. Ele encontrou na natureza e em sua fiel amiga Pepita a motivação para continuar. Quantas vezes nos perdemos em nossas dores, esquecendo que ainda há beleza ao nosso redor? A generosidade de Usur mostra que não precisamos de muito para deixar um legado. Um simples ato de bondade pode mudar a vida de alguém para sempre. A moça, que estava passando por dificuldades financeiras, encontrou na pepita de ouro não apenas uma solução para seus problemas, mas também uma lembrança eterna de que o bem sempre retorna para aqueles que o praticam. O verdadeiro valor de um presente não está no seu preço, mas no significado que ele carrega. Pepita, a cadelinha fiel, representa a lealdade e o amor incondicional. Ela não abandonou seu dono nem nos momentos mais difíceis. Seu instinto a guiou até a pessoa certa, mostrando que os laços verdadeiros transcendem a compreensão humana. Quantas vezes nos esquecemos de valorizar aqueles que estão sempre ao nosso lado, nos apoiando silenciosamente? Essa história nos convida a refletir sobre o que realmente importa. Estamos vivendo de forma a deixar um impacto positivo no mundo? Estamos tratando as pessoas com gentileza, independentemente de sua aparência ou condição? Estamos reconhecendo o valor dos pequenos gestos, das palavras ditas com carinho, dos momentos compartilhados com aqueles que amamos? A maior lição que podemos tirar é que a verdadeira riqueza está na maneira como escolhemos viver e nos relacionar com os outros. O ouro de Usur não era apenas um pedaço de metal brilhante, mas um símbolo de amor, gratidão e generosidade. E no fim das contas, é isso que realmente importa. Além disso, essa história nos lembra que cada um de nós tem o poder de mudar a vida de alguém, mesmo que de forma sutil. Pequenos atos de bondade criam ondas que se espalham e alcançam lugares inimagináveis. O gesto simples de tratar alguém com respeito pode ser o alicerce de uma transformação que ecoará por gerações. Assim como Usur deixou uma marca indelével no coração daquela moça, também podemos ser lembrados pelo bem que fazemos. O tempo é implacável e muitas vezes só percebemos o valor das pessoas e dos momentos depois que eles se tornam lembranças. Mas e se mudássemos isso agora? E se, em vez de esperar que a vida nos ensine por meio da perda, aprendêssemos a enxergar a preciosidade do presente? O verdadeiro ouro não está escondido em terras distantes, mas nas relações que cultivamos, nos sentimentos que compartilhamos e na generosidade que espalhamos pelo caminho. A história de Usur é uma verdadeira lição de vida, um convite profundo à reflexão sobre o que realmente importa e o que buscamos durante nossa jornada. Às vezes, passamos a vida inteira procurando por algo grandioso, algo que nos defina, que nos dê sentido. E é exatamente isso que Usur fez. Por tantos anos, ele procurou por uma pepita de ouro, acreditando que aquele pequeno tesouro seria a chave para sua felicidade, a razão para continuar sua caminhada. Mas no fim de sua vida, ele percebeu algo que muitos de nós ainda não conseguimos entender. O ouro que ele tanto buscou
estava nas coisas mais simples, nas relações que ele cultivou, no amor que ainda carregava por sua esposa e na lealdade silenciosa de sua cadela Pepita. Quantas vezes nos vemos buscando algo que achamos essencial para a nossa vida? Uma meta a alcançar, uma posse a conquistar, ou até mesmo uma validação externa que nos faça sentir completos. O Sur, por sua vez, dedicou os seus últimos anos à busca de um objeto físico que representasse o valor de sua existência. Mas a verdadeira resposta, o verdadeiro tesouro, nunca esteve em uma pepita de ouro, mas sim nas coisas que ele cultivou ao longo da vida. O carinho pelo outro, a memória de sua amada esposa e a amizade fiel de sua cadela, que nunca o abandonou, nem nos momentos mais difíceis. Essa história nos leva a uma reflexão sobre o que realmente vale a pena na vida. Como o Sur, muitas vezes nos sentimos perdidos, como se faltasse algo. Nos dias agitados, nas obrigações e responsabilidades que parecem nos consumir, esquecemos que a verdadeira riqueza não está em posses materiais, mas nas experiências que vivemos, nas pessoas que amamos e nas relações que cultivamos. Será que, ao focarmos tanto no que queremos alcançar, estamos deixando passar o que já temos? O sorriso de um amigo, a presença de alguém que nos apoia sem pedir nada em troca. Os momentos de silêncio em que encontramos paz dentro de nós mesmos. Ao longo de sua jornada, o Sur encontrou consolo e propósito nas pequenas coisas, nos passeios diários pela fazenda, nas lembranças de sua esposa Amélia e na companhia incondicional de Pepita. À medida que a vida lhe tirava forças e o envelhecimento o tornava mais frágil, o Sur não se deixou consumir pela amargura ou pelo lamento. Ele soube com serenidade que a felicidade não estava em riquezas materiais ou grandes conquistas, mas na capacidade de se conectar com o que era simples, mas ao mesmo tempo profundo. Ele não estava em busca de ouro, estava em busca de algo que ele sabia que poderia encontrar: o amor e a paz interior que ele carregava consigo mesmo. Às vezes, somos tomados pela necessidade de ter algo, de alcançar um grande objetivo que nos defina como seres de valor. Mas essa busca incessante pode nos fazer esquecer que somos valiosos não por aquilo que conquistamos, mas por aquilo que damos, por como tratamos as pessoas ao nosso redor. O Sur não queria o ouro para si, mas para que ele pudesse deixar algo para trás. Algo que representasse sua jornada, sua luta e sua capacidade de amar. Ele sabia que a verdadeira riqueza está no impacto que deixamos nas vidas dos outros, nos gestos simples de generosidade e carinho, nas pequenas atitudes de bondade que podem transformar a vida de alguém para sempre. Em um momento de sua vida, quando tudo parecia estar perdido, o Sur mostrou que, às vezes, o que mais precisamos não é de grandes realizações, mas de uma simples troca de afetos, de uma oportunidade de ajudar o próximo. Ao presentear a jovem funcionária da loja com a pepita de ouro, o Sur fez mais do que deixar um legado material. Ele entregou a ela a chance de experimentar a generosidade e a bondade em um momento que ela mais precisava. Era um presente simbólico, uma herança de sabedoria sobre o valor de dar sem esperar nada em troca. E com isso, a história de O Sur nos desafia a olhar para as nossas próprias vidas e perguntar: estamos dando o melhor de nós para os outros? Estamos agindo com generosidade? Ou estamos presos à busca por algo maior, algo que não conseguimos definir? Muitas vezes, somos rápidos em julgar os outros pela sua aparência ou pelo que possuem, esquecendo que o verdadeiro valor de uma pessoa está em sua capacidade de se importar, de oferecer um sorriso, de ouvir com empatia, de se conectar de forma genuína. O Sur nos ensina que o verdadeiro ouro é invisível aos olhos. Ele nos mostra que quando buscamos algo com o coração puro, algo maior do que nós mesmos, encontramos o que realmente nos completa.
A pepita de ouro que ele encontrou com tanto esforço e dedicação era mais do que uma joia preciosa. Ela representava a plenitude de sua jornada, a conclusão de um ciclo que começou com a perda e culminou na descoberta do que realmente importa. No fim, o Sur compreendeu que o que ele procurava estava sempre ali, nas pequenas coisas, no amor que ainda sentia por sua esposa, no vínculo inquebrantável com sua fiel companheira Pepita e na capacidade de deixar um impacto positivo no mundo, mesmo em seus últimos momentos. E assim, a história de Usur também nos ensina sobre a importância da aceitação da nossa própria vulnerabilidade. Em vez de se desesperar ou se revoltar com a chegada da velhice e da dor, Usur abraçou sua humanidade com dignidade, sabendo que sua verdadeira riqueza estava na paz que encontrou em seu coração. Ele sabia que, embora o corpo envelhecesse e a vida fosse efêmera, o amor e as boas ações que praticamos deixam um legado imortal. Muitas vezes, queremos adiar a aceitação das nossas limitações, mas a verdadeira sabedoria está em reconhecer que a vida é curta, que cada momento é precioso e que podemos fazer a diferença na vida de alguém com um simples gesto de carinho ou compreensão. No fim de sua jornada, o Sur nos deixa um legado de generosidade, de humildade e de sabedoria. Ele não procurou o ouro para si, mas para oferecer algo para quem precisasse, mostrando que a verdadeira riqueza está no que somos capazes de dar, e não no que possuímos. Sua história nos faz pensar: estamos buscando o ouro nas coisas materiais, ou já encontramos o verdadeiro tesouro que está nas nossas ações, nos nossos gestos, nas nossas palavras e no amor que oferecemos aos outros? O legado de Usur é a prova de que o maior ouro que podemos encontrar é o que cultivamos em nossos corações. Eu quero que você pare por um momento e reflita. Imagine-se na pele de Usur, um homem que passou a vida inteira atrás de algo que acreditava ser a chave para a sua felicidade. Imagine que, assim como ele, você passou anos correndo atrás de algo. Talvez uma grande realização, uma conquista ou até mesmo a busca por algo material, pensando que aquilo seria a resposta para todos os seus questionamentos e dificuldades. Agora, imagine que no fim da vida você se dá conta de que o que procurava não estava lá. O que você buscava estava nas coisas mais simples, nas relações que construiu, nas pessoas que amou e nas boas ações que praticou. O ouro que você tanto procurava estava dentro de você, nas atitudes que tomou ao longo do caminho. A história de Usur é mais do que uma história sobre um homem e sua busca por um tesouro material. Ela é uma metáfora sobre o que todos nós vivemos. Quantas vezes nos sentimos incompletos, como se faltasse algo em nossa vida? E quantas vezes buscamos essa completude fora de nós, acreditando que um novo objeto, uma nova conquista ou uma validação externa seria capaz de preencher esse vazio? A verdade, porém, é que as coisas materiais são efêmeras e a verdadeira felicidade vem de dentro, das nossas experiências, das pessoas que amamos, das memórias que criamos e da forma como tratamos aqueles ao nosso redor. Assim como o Sur, você pode estar buscando algo em sua vida, algo que acha que será a chave para a sua felicidade. Mas o que eu quero que você saiba é que muitas vezes o que você já tem ao seu redor é o maior tesouro que poderia desejar. Talvez você tenha uma pessoa que sempre esteve ao seu lado, uma amizade verdadeira que é mais preciosa do que qualquer objeto. Talvez você tenha momentos de paz, momentos em que a vida se revela no silêncio, no simples ato de estar presente. Essas pequenas coisas, muitas vezes negligenciadas, são o verdadeiro ouro que torna a vida rica. Eu te convido a olhar para a sua vida com outros olhos. Olhe ao seu redor e veja o que você tem. Você tem amor? Você tem pessoas que se importam com você? Tem amigos que se preocupam? Tem uma casa, um lugar onde pode descansar e recomeçar? Você tem uma oportunidade de fazer a diferença na vida de alguém? Se a resposta for sim,
então você já tem mais do que muitos procuram a vida inteira. O ouro de Usur não estava em um pedaço de metal brilhante, mas na forma como ele tratou as pessoas ao seu redor, no amor que compartilhou e na generosidade que praticou sem esperar nada em troca. Às vezes, ficamos tão obcecados em alcançar algo grandioso, em conquistar o que imaginamos ser a única coisa capaz de nos fazer completos, que esquecemos o valor das coisas simples. O sorriso de um amigo, o abraço de um familiar, o gesto de bondade que você oferece a alguém. Essas pequenas coisas têm um impacto muito maior do que imaginamos. E muitas vezes são elas que transformam a nossa vida e a vida de outros de maneiras que não conseguimos nem perceber. Usur, ao oferecer a pepita de ouro à jovem funcionária, não estava apenas dando um presente material. Ele estava transmitindo uma lição. A verdadeira riqueza está nas ações desinteressadas, nas escolhas de ser uma boa pessoa, nas oportunidades de ajudar alguém sem esperar nada em troca. Você já parou para pensar nas pequenas oportunidades que você tem todos os dias para fazer a diferença? Todos os dias, ao cruzar o caminho de alguém, você tem uma escolha. Você pode sorrir, você pode oferecer uma palavra de conforto, você pode ouvir alguém que precisa desabafar. Você pode ser a diferença no dia de outra pessoa e talvez nunca saiba o impacto que isso teve. Às vezes, as palavras e gestos mais simples podem ser o que a outra pessoa precisa para continuar sua jornada. Imagine quantas vezes você foi tocado por algo tão simples, mas tão profundo, que mudou o seu dia, sua perspectiva ou até a sua vida. E tudo isso foi possível porque alguém decidiu ser gentil, ser generoso, ser presente. Agora, eu te convido a pensar sobre a sua própria vida. Como você tem tratado os outros? Você tem dado atenção a quem precisa? Você tem feito a diferença na vida de alguém? E mais importante, você tem reconhecido o valor das coisas que já tem? Muitas vezes, não é necessário ir longe para encontrar o que precisamos. Não é necessário procurar grandes tesouros em terras distantes. O verdadeiro tesouro pode estar bem diante de nós. Nas pessoas com quem convivemos, nas relações que construímos, nas oportunidades que temos de ser melhores a cada dia. A história de Usur também nos ensina a importância de aceitar nossas limitações. Todos nós envelhecemos. Todos nós passamos por momentos difíceis. E todos nós enfrentamos a inevitabilidade da mudança. Usur, no entanto, soube envelhecer com dignidade e serenidade, sem se revoltar com a vida, mas aceitando o ciclo natural da existência. Ao invés de se deixar consumir pela dor ou pela perda, ele encontrou consolo nas coisas simples, nas memórias da sua esposa Amélia, na companhia leal de sua cadela Pepita e nas lições que a vida lhe ensinou. Essa aceitação nos faz lembrar que a vida é curta e que a verdadeira riqueza está em como escolhemos viver cada dia, como escolhemos lidar com os desafios e, acima de tudo, como escolhemos tratar as pessoas que cruzam nosso caminho. E agora, diante de tudo isso, eu te pergunto, o que você está fazendo com o tempo que tem? Você está buscando o que realmente importa? Está se permitindo ser a pessoa que deseja ser? Está aproveitando as oportunidades de fazer o bem, de tratar as pessoas com bondade, de deixar um legado de amor e generosidade? Porque no final, é isso que realmente importa. O ouro de Usur não era uma pepita preciosa, mas a maneira como ele tocou as vidas ao seu redor, a forma como ele foi lembrado, não pelo que possuía, mas pelo que deu aos outros. Esse é o ouro que você também pode deixar. E ao fazer isso, você descobrirá que o maior tesouro que existe é o que você tem no seu coração, nas suas ações e no amor que compartilha com o mundo. Não perca essa oportunidade. Se você ama reflexões profundas, histórias inspiradoras e mensagens de fé, inscreva-se agora e ative o sininho para receber todos os vídeos. Cada conteúdo pode transformar seu dia e fortalecer sua caminhada. Junte-se a nós nessa jornada de fé e sabedoria.